Nesse vídeo eu quero falar para vocês de algumas medidas de risco que é usado para calcular o risco da economia e um risco nos seus investimentos. E sem enrolação, a primeira medida de risco que eu quero falar para vocês é o risco país. O que seria isso? Vamos lá, o risco país é um índice, que leva em consideração qual que é a chance do governo daquele país dar um calote em sua dívida externa e leva como comparação os investimentos mais seguros do mundo. O que é considerado os investimentos mais seguros do mundo hoje em dia é os títulos públicos lá do governo americano, que está aí pagando acho que 1%, algo menos que isso, essa faixa aí. Então assim, o risco país leva em consideração com base no investimento mais seguro do mundo. Os grandes investidores, para escolher investir em países emergentes, eles olham isso aí. Porque, por exemplo, aquele país é emergente. O Brasil, por exemplo, ele é um país emergente, ele tem o seu risco ali. E é usado um indicador chamado MBA Plus, que diz quanto o investidor tem que ganhar a mais por estar aceitando tomar aquele risco. Por exemplo, se o MBA Plus está ali em 300 pontos, que representa 3%, então se o título dos Estados Unidos é 2%, um exemplo aqui, então o investidor, o Brasil, tem que pagar para ele ali 5%, porque 3% dos pontos que estão correndo, do risco que está correndo a mais do que investir nos títulos americanos. Porque ele tem que ter um prêmio por isso. Quando ele investe em um país emergente, ele tem que ter um prêmio por isso. Por que eu vou tirar o meu dinheiro daqui, colocar naquele país para ganhar pouco, sendo que eu coloco ali nos títulos americanos e ganho essa mesma porcentagem? Por isso que quando a taxa Selic vem caindo, a taxa básica de juros do Brasil vem caindo, você também viu, consequentemente, um aumento do dólar frente ao real, porque muito capital estrangeiro estava saindo do nosso Brasil. Muito capital estrangeiro estava saindo aqui, porque grandes investidores já não via tanto interesse assim, porque eu vou investir ali, sendo que está quase igual ali num país que tem os títulos mais seguros do mundo. Então, isso é um pouco sobre o risco país, continuando falando sobre ele. O MBA Plus, que é um índice, ele mede ali quanto o país tem que pagar em relação ao risco que o investidor está tomando ao investir naquele país. E também tem outro indicador usado para medir esse risco país, que é o CDS, mais conhecido como Credit Default Swap. E o CDS de 5 anos do Brasil saiu do patamar de 143 pontos no fim de dezembro de 2020 e subiu para 225 pontos no fim de março, um aumento de 82 pontos base. Então o CDS do Brasil está aumentando. Como os investidores veem isso, que o risco do Brasil dar calote em sua dívida externa está aumentando também. E indo aqui para outra medida de risco nos nossos investimentos, que é importante a gente estar ligado, é importante a gente entender um pouquinho mais sobre isso aí, é o VIX, índice VIX. Ele mede ali as oscilações, é conhecido como índice do medo. Quanto maior esse índice, maior é a volatilidade que o mercado de ações estão tendo. Então acompanhe aqui comigo na tela do meu computador, vocês vão ver que ali no começo da pandemia, esse índice estava lá nas alturas. Então como que é a interpretação desse índice VIX? Quanto maior ele estiver, mais volátil está o mercado de ações. Então não confunda, não é quanto mais está caindo ou quanto mais está subindo, esse índice sobe. Quanto mais volátil, seja subindo muito ou descendo muito, quanto maior a volatilidade, maior é o índice. Olha só, é uma medida que pega como base as opções do S&P 500 de Chicago Board, a bolsa de valores de opções lá de Chicago. Olha só que interessante esse índice VIX. Aqui ele está hoje em 16,95% e sempre se mantém essa faixa. E esse pico nas alturas aqui que chegou a 66, 27 de março de 2020, bem no auge da pandemia, quando explodiu ali. Então o mercado ficou muito volátil devido a ter tido circuit breaks, então ficou muito volátil e esse VIX subiu lá nas alturas e agora já voltou aqui a ser mais instável, vem caindo, porque as bolsas mundiais estão mais lateralizadas. E o mais interessante nisso é que eu só falei 2 medidas de risco para você. A Levante preparou um relatório que fala 4 medidas de risco para você entender mais como que afeta os seus investimentos. E esse relatório é gratuito, eu vou deixar aqui na descrição, dá uma olhadinha lá, que vai agregar muito conhecimento para você. Então espero que tenham gostado desse vídeo e até o próximo vídeo.